bem curtinha, mas começando com os conceitos e as principais propostas que a gente está trazendo de estruturação urbana para o município dentro do plano diretor. Para que os senhores entendam a lógica que a gente está adotando e o porquê que a questão da outorga passa a ser bastante importante no desenvolvimento da cidade, né? Então, Campinas tem potencialidades várias, né? As rodovias e as ferrovias, que a gente até então enxergava como fator de segregação, barreira física, etc. Nós estamos agora tentando olhar como uma matriz de oportunidades, né? Que a gente consiga nos valer disso para tirar proveito para o município. É uma região com bastante vocação para ciência e tecnologia, a posição estratégica na macrometrópole paulista, a presença do hub aeroportuário do aeroporto de Viracopos, né, com a sua ampliação e tudo mais, um centro econômico bastante ativo e possui também a sua reserva hídrica ambiental e o potencial agrícola, tudo dentro do território campineiro, né? Então, todas essas potencialidades fizeram com que a gente fizesse uma proposta baseada no conceito DOT. É aquele conceito que consiste em vincular o uso e ocupação do solo aos principais pontos de parada e do sistema de transporte coletivo. O sistema DOT estimula uma ocupação compacta da cidade. Significa, com isso, que a gente não está falando de expansão de perímetro. Significa que a gente está querendo otimizar a infraestrutura existente, né? Adensando e propiciando usos mistos ao longo e nos percursos e nos pontos de parada do transporte coletivo, né? Então, mais ou menos, aqui é o conceito DOT, né? A cada ponto de parada ele tem ali o seu centro mais ativo e usos mistos, até que vai para o interior de bairro alguma coisa mais residencial. Essa área aqui é onde a gente tem a estação, áreas comerciais, áreas de trabalho, espaços públicos. É uma distância de aproximadamente 300 metros, 500 metros, que é aquela distância que as pessoas percorrem confortavelmente a pé, né? Para que a gente consiga, assim, diminuir a dependência do automóvel. Então, a gente estabeleceu aqui, nas linhas em laranjinha aqui, a gente tem a principal rede de mobilidade, a atual e a proposta. Essa rede foi traçada em conjunto com a INDEC, né? Foi desenvolvida junto com eles. O sistema viário que aqui está tem pequenos trechos que requerem ajustes e aprimoramento. Praticamente na totalidade ele está pronto. Tem algumas áreas que dependem do desenvolvimento daquela região para que o sistema viário seja feito, como é o caso aqui da Ciatec, por exemplo, né? Essa via é uma via que ainda não existe. Mas a intenção é que ao longo dessa via principal aqui do Ciatec a gente tivesse uma mescla de usos mais adensados, né? Coeficiente 4, por exemplo, né? Então, ao longo dessa rede a gente teria os coeficientes 2 e 4 e a mescla de usos mais efetiva. As linhas em roxinho são as rodovias. Então, no entorno dessas rodovias, aí a gente teria as atividades econômicas acontecendo. As atividades, aquelas que já não combinam tanto com a moradia, né? As indústrias, as empresas de logística, caminhões mais pesados, até para que a gente aproveite essa malha toda e tenha esse tipo de usos ao redor dela, e não condomínios fechados, esse tipo de usos que poderia estar numa área menos farta de transporte como aqui. Além disso, a gente tem os nossos 3 polos de desenvolvimento, que a gente está chamando, que é a região do Ciatec e do Campo, o centro e a região do aeroporto. Nós não temos um perímetro delimitado para esses polos, nós temos os polos em si. Então, como um exemplo, aqui na região da Ciatec, não só dentro da Ciatec, mas no entorno, a gente vai procurar incentivar usos de ciência e tecnologia. Pequenas empresas associadas, atreladas a esse tipo de ramo, né? Incubadoras de indústrias, sedes de pequenas empresas ou grandes empresas também, voltadas para
para esse tipo de uso. Por exemplo, a área do aeroporto, a área de questão voltada para logística, armazenamento, né, de mercadorias. Além dos polos de desenvolvimento, a gente traçou as centralidades. A ideia é que a gente descentralize a questão aqui do centro, né? Então, as bolinhas que a gente tem em vermelho são as centralidades que já existem, né? Umas menos bem formadas, outras mais incipientes, mas ela já tem lá o seu núcleozinho comercial. As áreas em verde são as que a gente está procurando fomentar. Qual que é a intenção de criar essas centralidades? O governo municipal, estadual, federal querem fazer um hospital, mais ou menos para essa região aqui, para cá. Então a gente vai incentivar que isso aconteça perto dessa centralidade. Essas centralidades estão ao longo do DOT, né? Então como que a gente incentiva que essas centralidades sejam mesmo punjantes, aquela questão do DOT de que o centro, de que a parada seja o seu local de chegada, né? Que ali aconteça tanta coisa que você possa parar por ali, já trabalha, já mora, já tem toda a coisa mais ou menos por perto. Então a gente entende que do ponto de vista de equipamentos públicos é um grande ponto para incentivar, né, essas centralidades, além de atividades comerciais e de serviço de um porte que atraia a população. A gente, quando fala isso, a gente não pensa na questão shopping center, por exemplo. O shopping center ele é voltado para dentro dele mesmo, né? A gente pensa mais no centro comercial, a questão aberta, né? Escolas, né? Hospitais, centros culturais, teatros, praças, centros de convívio, esse tipo de usos que a gente imagina incentivar nessas regiões. Do ponto de vista municipal, vai ser dada essa orientação para os demais setores. Olha, saúde, educação, vocês estão pretendendo fazer alguma coisa? Essas são as regiões prioritárias, né? Vamos tentar encaixar aqui e tudo mais. Para que a gente comece a convergir para uma cidade desenhada, planejada, como a gente imagina ao longo desse DOT aí, né? Ao longo dos eixos de transporte. Além disso, a gente está propondo também o aproveitamento dos leitos férreos desativados, não só para o sistema de transporte, sistema viário de transporte, como estava no plano diretor de 2006. A gente mantém essa proposta de utilização desse sistema ferroviário desativado para o transporte, mas também estamos utilizando áreas para criar espaços com função de lazer, espaços culturais, esportivos, mais ou menos na linha do High Line lá de Nova York, não sei se vocês já ouviram falar, que era uma linha desativada e que ali foi se formando um grande parque, hoje atração turística, inclusive da cidade e tudo mais. Não só lá, né? A gente tem isso em inúmeras cidades pelo mundo afora, inclusive no Brasil nós temos alguns casos. Essas 7 áreas que a gente pegou foram 7 áreas que a gente viu que é possível. Quando a gente pega para estudar a questão dos leitos férreos, eu confesso que dá um certo desespero, porque está praticamente tudo tomado. É praticamente tudo tomado, ou é moradia irregular, ou até comércios e serviços. A União está vendendo essas áreas. Apesar do convênio. Apesar de existir um convênio de que o município tem que se manifestar pelo interesse, o processo se perde aí na estrutura, né, e fazem concessões e está sendo vendido, e é uma riqueza porque ele interliga regiões. Uma cidade interligada é uma cidade muito mais segura, muito mais saudável, né, muito mais desigual, muito menos desigual, né? Então a gente propôs uma área aqui em Barão Geraldo, uma área ali na Estradinha do Lazer, ali no antigo trajeto do bonde em Souzas, já faz parte do plano da APA, esse aproveitamento aqui para turístico mesmo, seria um bondinho turístico aqui. E nessas outras áreas aqui tem o Guanabarenhumas, tem a Maria Fumaça chegando até Altos da Paz, tem uma continuidade do Guanabarenhumas aqui perto
do IAC ali, da estação Guanabara, tem a estação Cultura e tem essa área aqui para o sul, que é uma área próxima da Amoreiras, que é uma área que a gente vê que é bastante carente de áreas públicas e que a gente imaginou para cada um deles um viés. Aqui a gente imaginou um espaço de convívio com um vagãozinho de biblioteca, por exemplo. As pessoas venham em formato de um vagãozinho, ali entre 3 pessoas colocam os livros e pegam, a própria comunidade cuida. Aqui seria uma coisa mais de economia criativa, em Barão Geraldo uma coisa voltada para não só para a economia criativa, mas também para a coisa de agricultura orgânica e tudo mais, que a população lá pediu bastante também. Então, de acordo com os anseios de cada população, de cada trecho desses aqui, a gente procurou desenvolver uma proposta de intervenção urbana, que a gente está chamando de projetos urbanos, essas intervenções. Para ter uma ideia, isso aqui é uma montagem, né, do shopping. Ali é aquela estradinha que fica ali entre Souza e Joaquim Egídio, e teria no canto aqui um bondinho, aqui as pessoas continuam fazendo caminhada ou andando de bicicleta, mas passa a ser todo esse trajeto aqui, as pessoas podem ir descendo e conhecendo o centrinho de Souza, de Joaquim Egídio, indo em alguma feirinha. É uma forma da gente continuar incentivando o turismo nessa região, diminuindo a atração de veículos aí, que é um problema dentro do mapa, você cada vez ter mais carros do jeito que é lá, né? Então essa é uma das propostas. Eu trouxe só uma para ilustrar, para vocês verem a intenção, que é aproveitar o leito férreo para esse tipo de atividade. Para que a gente faça tudo isso, a gente precisa começar a modelar a cidade, né? A outorga onerosa vem nessa linha da modelagem de cidade. Então aqui, o coeficiente de aproveitamento, a gente está sim propondo o 1, 2 e 4, mas somente quando chegar a nova lei de uso, ocupação e parcelamento do solo. Por hora, continuam válidos os coeficientes da lei 6.031. Né? Então, o coeficiente básico 1 passa a valer imediatamente após a lei do plano diretor. E a outorga onerosa seria aplicada em cima dos coeficientes propostos. Então, por exemplo, na zona 17, que tem o coeficiente 5, a diferença passa a ser outorga onerosa. Né? Quando a nova lei de uso e ocupação do solo for à frente, ela vai se utilizar desse subsídio aqui. Quais as áreas que a gente entende que podem ser adensadas e quais as áreas não devem ser adensadas? Então, tudo que está aí nesse meio ocrezinho aqui é coeficiente 1. São as áreas mais periféricas ou menos dotadas de infraestrutura e que deveriam ter o coeficiente básico como coeficiente máximo 1, né? Ao longo dos eixos de transporte coletivo, a gente passa a ter áreas de coeficiente 2, áreas de coeficiente 4, né? Algumas centralidades a gente incentiva o coeficiente 4 para que atraia negócios para essa região. Aqui, por exemplo, que é uma região toda de centralidade de coeficiente 2, aqui nas margens do rio Capivari, a gente propõe o coeficiente 4, até para fazer nexo com a operação urbana que hoje existe para essa região. Então, para que uma coisa não fique incoerente com a outra, né? Ao longo aqui também dos eixos de transporte, coeficiente 2, aqui no centro todo ele 4, e algumas áreas aqui onde passará o BRT, coeficiente 4 também. Essa é a proposta que está em consonância com o zoneamento que a lei de uso e ocupação do solo fará. Teve ajustes, não é aquele zoneamento inicial da FUPAM, teve uma série de áreas, porque daí agora as equipes estão totalmente integradas e trabalhando nessa questão do coeficiente, por exemplo. Então nós pegamos esse estudo de coeficiente, cruzamos com os equipamentos públicos, fizemos uma série de leituras e algumas áreas que na proposta tinha coeficientes maiores a gente reduziu, né? E algumas áreas a gente propôs, inclusive, o aumento. Então, essa é a proposta, tá? Mas isso é para depois do plano diretor, com a lei de uso e ocupação do solo. Seria um subsídio para a lei de uso e ocupação do solo. Mais um subsídio. Tá o quê? Subsídios. Subsídios.
Bom, a outorga onerosa, o Fábio e o Hugo já falaram, então você rapidinho aqui, ela é utilizada muito antes do Estatuto da Cidade, né? E muitos municípios já utilizavam a outorga, então chamada de solo criada, muito antes do Estatuto. O objetivo da outorga, desde o seu início, era equalizar o preço dos terrenos, né? Então, terrenos mais baratos e em áreas onde a infraestrutura tem essa capacidade, teria a possibilidade de verticalização, de adensamento. Essa foi o principal motivo da criação da outorga. Aí a gente tem aqui alguns exemplos. Porto Alegre usa desde 1994, São Paulo 2002, embora tenha revisto agora a fórmula e tudo mais. Rapaz, eu estava lendo ele no Estatuto da Cidade. O Olavo Setúbal, em 70 e poucos, já tinha discutido essa questão do solo criado e propondo algum tipo de Curitiba 2004, São Carlos, né, vamos para cidades menores, 2005, Salvador 2008. Esses são alguns, quase que todos os municípios já estão utilizando a outorga. E por mais que ela tenha lá suas contestações jurídicas de muitos aspectos, ela é um instrumento de modelagem da cidade. Porque o que a gente imagina, a outorga tem um valor. Nas áreas onde a gente pretende colocar, por exemplo, atividades de ciência e tecnologia, como aquele exemplo que falei, ali teria um desconto nessa outorga. Então as pessoas, a gente começa a modelar, realmente atrair as empresas de determinado ramo para aquele local que a gente imagina, né? A gente começa a conseguir modelar o que a gente está imaginando para o município. A Constituição, desde 88, já estabelece isso. O Fábio já falou sobre o Estatuto, né? E sobre a lei orgânica, então eu não vou me ater a isso. E aqui... Eu não sou da área, eu tenho dificuldade de entender. Você pode explicar o que é a outorga? Eu vou explicar agora. E a onerosa. Isso. Vamos lá que eu vou explicar. Eu deixei aqui um exemplozinho para mostrar o que é a outorga. Então, a cidade, a proposta nossa é que o município todo tenha um coeficiente básico equivalente a uma vez a área do lote. Então, para ele construir num terreno de 500 metros quadrados, 500 metros quadrados de construção, ele não paga nada ao município. Ele vai lá e constrói. Se essa região permite que ele construa 2 vezes a área do lote, ou seja, 1.000 metros quadrados, essa diferença de 500 metros, ele vai pagar um pedido de licença para o município. Então, a outorga é o pedido de licença, onerosa é pagando, né? Então, ele vai pagar uma contrapartida financeira para o município para construir esse adicional. Esse valor dessa contrapartida vai para um fundo municipal de desenvolvimento urbano, que tem lá suas regras de como utilizar esses recursos, e ele vai utilizar esses recursos em melhoria de equipamentos públicos, melhoria dos espaços públicos, de calçadas, de escolas, postos de saúde, sistema de áreas verdes, espaços culturais. Habitação de interesse social, com certeza. Um dos nossos maiores percentuais que a gente tem lido nas demais cidades é para esse fim. Então, o que significa? Significa que todo mundo tem o direito a construir. Acima disso, é paga essa contrapartida que vai ser utilizada dentro do próprio município por questões urbanísticas. Deu para entender? Sim, mas já não é autorizado nessa região, por exemplo, ter que construir mais ou ter 8 andares? Já não é uma autorização do município? Por que ele paga uma outorga para isso se o município já o autoriza a fazer? Na lei atual. Na lei atual é assim. Sim. Mas o que estabelece o Estatuto da Cidade, a nossa lei orgânica, a própria Constituição, é que para que a gente tenha uma cidade mais justa, mais equilibrada, essa diferença passa a ser cobrada. O município recebe esse valor e distribui para os demais. Hoje, o que acontece? O seu terreno permite 5 vezes a área do lote. Você, como proprietário do terreno, tem uma vantagem incrível nesse terreno. O município continua com todos os ônus de fazer toda a administração daquele espaço público em volta do seu terreno. E outras pessoas que querem morar nessa região, por exemplo, não conseguem, porque aqui é tão valorizado que é 5 vezes e já
e já está tudo garantido, não se paga mais nada, que as pessoas não têm acesso a essa terra. É essa lógica, é uma mudança da lógica mesmo, coisa que já está acontecendo praticamente no país inteiro. Né? Campinas, que costumava ser vanguarda nas questões urbanísticas, tem ficado para trás de uns anos, bons anos para cá. E só complementando, que quando ele aumenta essa densidade, só complementando o que a Erika está falando, fica para o poder público toda a responsabilidade de prover equipamentos, escolas, postos de saúde. Então, como ele capitalizar recursos para dar uma assistência àquela população que vai morar na região? Essa é uma forma dele recarregar recursos para esse país. Vamos terminar a apresentação, aí a gente vai abrir a palavra para todos, né? Bom, acabou. Na verdade, essa é o último slide. Ele está assim em vermelhinho, que está em elaboração, porque ele realmente está em elaboração. Essa fórmula é uma fórmula que foi apresentada para nós no trabalho da FUPAM. A gente ainda não estudou a fórmula a fundo, né? Nós estamos no momento trabalhando um pouco mais na distribuição dos recursos advindos da outorga do que na própria fórmula da outorga. E quando o secretário nos disse que a gente traria aqui para vocês o assunto, a gente discutiu, poxa, então vamos levar a fórmula, ainda que não trabalhada e não testada, para esse grupo, porque eu sempre me lembro de quando a gente fez a lei de vilas, que eu participei junto com alguns de que estão aqui presentes, e eu achei muito saudável a discussão, porque a gente já envolve a questão de quem trabalha com a lei mesmo, né? Durante a elaboração, quer dizer, a gente não está propondo com a advindo da outorga que a construção civil em Campinas vire um caos. Não é essa a nossa intenção. A nossa intenção é que a gente trabalhe de braços dados, né? Então a gente trouxe a fórmula que está na internet, ela também não é secreta nem nada disso, ela está dentro do produto da FUPAM, mas a gente trouxe para que os senhores conheçam e opinem, né? Então, nem precisa ser hoje, os senhores avaliarem e analisarem e nos darem esse feedback, né? Então, a contrapartida econômica que seria paga pelo empreendedor seria o valor do coeficiente real a ser utilizado pelo empreendimento, menos o coeficiente que seria 1, vezes a área do terreno, vezes o valor de referência para cobrança de ITBI, vezes os fatores de planejamento e social, que são alguns descontos aqui para determinadas atividades, por exemplo, usos mistos, tipo de ocupação misto ao longo dos eixos aí de transporte. Terá um desconto na outorga onerosa. Habitação de interesse social, dentro das áreas indicadas para construção de habitação de interesse social, ela não pagará outorga. Fora, continua sendo permitida no município como um todo, e ela pagaria meia outorga. Um incentivo para que a gente tenha habitações de interesse social realmente mescladas com as demais faixas sociais, né? Reduzir segregação, reduzir núcleos distintos de renda, né? É isso que a gente tinha para apresentar. A gente tem pensado em comparar essa fórmula com outras cidades, né? Essa é bastante parecida com São Paulo, mas a gente gostaria de comparar com cidades de um porte do tamanho mais parecido com Campinas e tudo mais, para que a gente comece a ter um panorama. É isso. Deixa eu só